Olá, alunos da 8ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso. Vamos ver agora qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula de número 3, objeto de conhecimento, vida e morte. Detalhamento: vida e existência, ser no mundo, vida e morte, felicidade e angústia, vida e morte nas diferentes matrizes religiosas e filosofia de vida, os ritos fúnebres nas religiosidades dos povos indígenas do Amazonas. Então agora você se prepara para essa aula, presta atenção aqui na gente, organiza o seu material, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos da 8ª etapa da Educação de Jovens e Adultos, bem-vindos à nossa aula de ensino religioso, hoje com um tema bem forte, bem intenso, que é a questão da morte, né? Como as diferentes tradições religiosas veem esse fenômeno da morte e o que elas esperam na vida após a morte, lá do outro lado da vida, né? Lá onde todos nós vamos em algum momento, né? Então é importante a gente lembrar que esse culto ao redor do fenômeno da morte, ele está nas origens das práticas religiosas dos primeiros seres humanos, né? Praticamente são as primeiras formas de crenças, de rituais, de práticas religiosas que nós encontramos, sobretudo a partir da arqueologia. Quando se encontra uma ruína nova, quando se encontram os restos arqueológicos de uma civilização, uma das primeiras coisas que os arqueólogos procuram são os cemitérios daquele povo, né? Como eles costumavam sepultar os seus mortos, quais os seus ritos fúnebres, para poder entender ali todo o processo de vida, de construção social daquele povo. Por isso que a gente tem um olhar ao longo da trajetória do ensino religioso na escola, na educação básica, sobre essa questão, porque o fenômeno religioso que nós analisamos nas ciências das religiões, ele tem sua origem na crença da vida após a morte e nos ritos fúnebres. Então vamos lá, vamos olhar aqui a primeira cartela, olha que interessante. A morte além do fenômeno físico. O fenômeno físico é o fenômeno corporal. É aquele quadro que a gente encontra quando morre alguém que nós conhecemos e nós vamos para o velório, né? Além daquilo, né? Para as religiões, a vida e morte vão além da dimensão física, ou seja, além do corpo inerte de quem faleceu. Então, para as religiões, a vida é muito mais do que essa vida que nós vivemos agora, e a morte também ela é muito mais do que aquilo que nós encontramos em um velório. Vamos continuar aí essa ideia na próxima cartela? Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem, uma transformação da vida terrena, material e imanente para uma vida eterna, espiritual e transcendente. Olha que legal. Para as religiões, praticamente para todas elas, a morte ela é um processo de passagem, de transformação. Para nós aqui é um momento dolorido, dói muito, né? Aí nós entramos naquele período do luto, que é tão estudado, é tão analisado aí pelos psicólogos e pelos próprios religiosos, né? Mas a morte ela é vista como um processo de transformação. É algo natural, é algo que está presente na humanidade e todas as religiões vão olhar para a morte física, fisiológica, a morte do corpo, como um processo, uma transformação. E cada religião terá a sua forma de lidar com esse processo. Quando é um irmão, membro da comunidade que falece, que morre, cada religião terá um processo próprio, né? Uma forma própria de lidar e também terá uma crença acerca da morte e do que vem após a morte, né? O que acontece com aquele irmão, com aquela pessoa, membro da comunidade religiosa que morreu. Interessante isso, isso é muito importante,
né? Porque ajuda a gente a entender muitos aspectos das religiões, né? E ajuda também a gente a viver melhor essa vida terrena. Vamos lá para a próxima cartela. A morte segundo algumas das principais tradições religiosas. Vamos conhecer, a partir de agora, a visão de algumas religiões acerca da vida após a morte. Então, a partir de agora, nós vamos ver como algumas religiões, alguns grupos religiosos acreditam, encaram a vida após a morte, né? Como elas creem que as coisas são, né, na vida após a morte, o que o seu membro, o que o seu adepto, o seu fiel deve encontrar após a sua morte física, né? Então, cada religião ou cada grupo religioso terá um entendimento diferente. E nós vamos começar pelo cristianismo, né? Olha aqui do meu lado, né? O cristianismo, que legal, né? Vamos ver como que o cristianismo encara essa questão, né? O cristianismo, ele é a religião com o maior número de adeptos do mundo. Por isso, os grupos cristãos, justamente por ser uma religião muito numerosa, o cristianismo acaba se dividindo em grupos cristãos, em igrejas cristãs ou em grupos de igrejas cristãs. Esses grupos cristãos, eles divergem quanto à visão de vida após a morte. Há uma divergência aí entre os cristãos. A crença na vida após a morte, ela não é única para todos os cristãos. Vejamos agora como os principais grupos cristãos compreendem essa vida após a morte. Vamos lá, vamos entender como os principais grupos cristãos encaram isso. Primeiro, um grupo cristão bastante numeroso, o catolicismo. Como será que os católicos veem a vida após a morte? Né? Olha, nós temos aí esse quadro tão bonito, né? Onde nós temos aí nesse mesmo quadro 3 visões dos católicos acerca da vida além da morte. Na parte inferior abaixo, o inferno. Na parte mediana, é onde estão essas pessoas com roupas cinzas, o purgatório. E na parte superior, a Jerusalém Celeste, o céu, a morada de Deus. Vamos entender um pouco isso. No catolicismo, para essa forma de cristianismo, há 3 destinos para as pessoas que morrem. Há 3 destinos quando a pessoa deixa esta vida terrena, segundo o catolicismo. Vamos ver o primeiro. O céu, vida eterna com Deus, com os anjos e com os santos. Olha o céu lá em cima, os anjos voando, né? A luz de Deus iluminando a Jerusalém Celeste, a morada eterna, né? O céu é a vida eterna com Deus, para aqueles que praticaram bem, para aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo, da Bíblia, da igreja, aqueles que se tornaram pessoas bem-aventuradas. Qual é o outro destino? Vamos lá. O purgatório, estágio de vida onde a misericórdia de Deus atua para purificar algumas almas de pecados não tão graves, né? Praticamente é mais o catolicismo ocidental ou o catolicismo romano que tem esta crença no purgatório. É um lugar onde a misericórdia de Deus atua, onde a misericórdia de Deus age. Pessoas que não cometeram pecados tão graves, erraram, se desviaram em algum momento do caminho proposto por Deus, pela igreja, mas em algum momento se arrependeram, né? Em algum momento suas atitudes não tiveram consequências tão grandes, tão sérias, né? Então elas não mereceriam o fogo do inferno, mas um momento ali para se purificar, para purgar as suas faltas e os seus pecados não tão graves. E depois de um tempo, continuando aí o texto, depois dessa purificação, essas almas vão para o céu. É uma espécie, numa linguagem escolar, de uma recuperação da vida após a morte. Nessa vida elas não passaram por média, mas também não chegaram a reprovar. Então elas vão para a recuperação, passam um tempinho lá no purgatório, faz a prova de recuperação e é aprovado para ir para o céu. Olha aí, é uma visão bem interessante que mostra que realmente que a misericórdia de Deus continua atuando na vida após a morte. E temos o outro destino, que esse não é tão legal não, gente. O inferno.
existência de sofrimento, onde as almas que agiram mal, viveram longe de Deus, são destinadas pela eternidade. Olha aí a base desse quadro, desse desenho, né? As almas em sofrimento, em agonia perpétua. Por quê? Porque caminharam longe da luz de Deus, caminharam longe da misericórdia, não foram boas para os seus irmãos, praticaram mal, né? Caminharam longe dos desígnios de Deus. Se nós prestarmos bem atenção nessa imagem, a gente olha que a luz de Deus sai lá do céu, da Jerusalém celeste. Essa luz de Deus, de certa forma, alcança as almas que estão no purgatório ainda, né? Mas lá no inferno essa luz de Deus não chega. Alguns estudiosos vão dizer que o inferno é você saber que a luz de Deus está ali, mas você não ter acesso a essa luz de Deus. É o sofrimento de você saber que a luz de Deus, o amor de Deus está ali, mas você não pode vê-lo, não pode tocá-lo, não pode senti-lo. Isso seria um sofrimento eterno. Você saber que alguém tem amor para lhe dar, mas você não ser capaz de alcançar esse amor. Né? São várias interpretações aí, são várias formas de leitura, né? Para a gente entender um pouco como os católicos entendem essa questão da vida após a morte, né? Só que agora nós vamos ver um outro grupo cristão também bem numeroso e que tem uma visão também bem interessante da vida após a morte. Cristãos protestantes e evangélicos, né? Igrejas mais recentes historicamente, mas com uma teologia muito legal, muito bacana, uma visão muito interessante. Para estes outros cristãos, há só dois destinos: o céu, assim como para católicos é a vida eterna com Deus, para aqueles que caminharam segundo a palavra de Deus, praticaram os ensinamentos de Jesus, puseram a Bíblia em movimento em suas próprias vidas, não é? Foram bons, honestos, íntegros, né? E praticaram bem, falaram das coisas de Deus para as pessoas, consolaram quem estava sofrendo. Mas também há um outro destino, vamos ver, que é o inferno. Olha, os dois destinos aí representados na imagem da cartela, né? Acima, onde há a luz, a escada, né? Que é onde há a luz, o céu, e a escada onde há o fogo, né? Atrás da porta, o inferno. Como é o inferno? Lugar de condenação e sofrimento eterno para aquelas almas que não fizeram a vontade de Deus em vida. Olha só, né? Há dois caminhos. Enquanto para católicos há um caminho ali intermediário, ali uma recuperação, na visão evangélica não há, né? As coisas com Deus também são muito sérias. Ou você trilha o caminho de Deus, rumo à luz de Deus, e ajuda também outros irmãos nessa caminhada, num gesto de solidariedade, de amor, de fraternidade. Por isso a importância da comunidade, da congregação evangélica, onde os irmãos oram uns pelos outros, ajudam uns aos outros, exortam uns aos outros, mas também há o caminho da perdição, daqueles que optam pelo mal, que conscientemente se afastam do caminho de Deus, porque preferem o que é ruim, o que é mal, o que desagrada a Deus e o que fere, causa sofrimento aos seus irmãos e irmãs. Olha só, a gente tem que pensar bem nisso, né, na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo nessa vida? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos ajudando os nossos irmãos e irmãs na sua caminhada? Estamos nos ajudando? Será que nós estamos nos afastando do caminho de Deus? Olha, esse trecho da aula é para a gente repensar aí a nossa vida, né? O que estamos fazendo com a vida, que é um grande dom de Deus, um grande presente de Deus para nós, né? E agora vamos ver aqui outro grupo, outra religião bem legal, o judaísmo, né? O judaísmo, que nós sabemos que é a religião que deu origem ao cristianismo, é a religião abraâmica mais antiga, a religião que nasce ali da experiência religiosa de Isaac e de seus filhos, os 12 patriarcas, né? O judaísmo já possui várias concepções acerca da vida após a morte. Contudo, porque senão a aula ficaria muito longa, ficariam muitas cartelas, a gente faz uma abreviada aí, a gente abrevia um pouquinho. No judaísmo moderno, no judaísmo como nós conhecemos hoje, é o judaísmo de origem rabínica, né, de origem no antigo movimento farisaico. Acredita numa vida após a morte, né, e fez
com que esse judaísmo de origem rabínica fez com que este tema entrasse oficialmente na teologia judaica. Não era muito uma preocupação, não havia alguns ensinamentos, mas não era o eixo forte, né, do judaísmo. Contudo, né, o judaísmo moderno faz com que esse tema entre, com que ele seja amplamente estudado, com que ele seja amplamente crido pelo povo judeu, né, pelo judaísmo atual. Temos um pedacinho ainda desse texto. Para o judaísmo moderno, após a morte, a alma vai até Deus para ser julgada e, se necessário, vai para o Sheol para ser purificada, né? O Sheol é um local de purificação. É interessante que os judeus, eles têm o hábito, eles têm o costume, sim, de rezar pelos seus mortos, né? Nós vemos isso num livro que nasce nas comunidades judaicas, que está presente sobretudo nas Bíblias católicas e ortodoxas, que é o livro dos Macabeus. Os Macabeus, que é o livro que trata do período da ocupação grega sobre a Palestina, sobre Israel. Então lá aparece o hábito, o costume dos judeus de rezar pelos seus mortos, de orar pelos seus mortos, né? Aparece ali ainda os primeiros sinais, né, de um ritual que essa religião tem quando os soldados judeus recolhem os seus mortos e fazem todo um ritual de purificação para poder dar sepultura digna após a guerra contra a ocupação grega, né? Vamos ver aí nessa prática de rezar pelos mortos, né? Os judeus têm algumas datas específicas onde eles fazem orações pelos mortos. O Shivar, 7 dias após a morte, o Shelohim, 30 dias após a morte, e o Iarzeit, que é no aniversário de falecimento. Então eles fazem as orações pelos seus mortos nesses dias, nesses períodos, né? Interessante que no Brasil o catolicismo romano absolve um pouco essa prática, e é por isso que é muito normal a gente ver nas paróquias, nas comunidades católicas, também a missa de 7º dia, a missa de 30 dias e a missa no aniversário do falecimento, né? O catolicismo no Brasil pega um pouco esse costume, né, e adapta a sua realidade, né? Então vejamos aí também que alguns grupos de cristãos e algumas comunidades judaicas têm esse costume, tá bom? Como que rezar pelos seus falecidos. Vamos ver aqui outra religião. Olha só, o budismo, né? Os budistas acreditam num ciclo de nascimento, ciclo de vida, morte e reencarnação. A reencarnação ela não é uma crença somente do espiritismo kardecista, né? Do kardecismo, mas também hinduísmo, budismo, jainismo acreditam também na reencarnação, né? Então, para os budistas, a vida ela é um ciclo de nascimento, de morte e de reencarnação. A pessoa reencarna várias vezes, né? A pessoa ela vai reencarnar até a expiação do seu karma. O que é o karma? São as causas e os efeitos dos atos maus cometidos nas vidas passadas. Então a pessoa ela reencarna, segundo o judaísmo, para poder se purificar dos atos ruins que ela fez em vidas passadas. Isso é um ciclo que, à medida em que a pessoa, a cada vida, vai se aprofundando, vai aprendendo, vai se aprimorando nos ensinamentos e nas práticas próprias do budismo e dos ensinamentos dos grandes mestres dessa religião, ou para alguns filosofia de vida, ela vai se livrando desse ciclo reencarnatório, né? Vamos ver o próximo texto, o próximo parágrafo. Para a superação deste karma e do ciclo reencarnatório, é necessário, olha, esse parágrafo está reforçando o que eu falei, é necessário seguir os ensinamentos do Buda para alcançar a iluminação e, olha só, tornar-se também um Buda.
né? Toda pessoa, para alguns grupos budistas, toda pessoa que supera o ciclo reencarnatório, consegue se purificar do seu karma, se libertar do seu karma, chega à iluminação, se torna também um Buda, né? Para esses grupos que acreditam que as pessoas podem, seus adeptos, podem se tornar novos Budas, o primeiro Buda foi Siddhartha Gautama, que deu início à doutrina budista, às pregações, né, a essa religião. Vamos ver aí também o próximo parágrafo que vai ajudar ainda a gente a compreender melhor. Quando a pessoa alcança a iluminação e morre pela última vez, ela passa a fazer parte do Nirvana. A palavra está aí destacada. O que é o Nirvana? É a plena existência, o tudo e o nada ao mesmo tempo. Para os budistas, todos nós, ou todo ser vivo, tem fragmentos, né? Tem fagulhas do Nirvana dentro de si e precisa evoluir física e espiritualmente para se libertar do ciclo reencarnatório e poder alcançar essa plena existência, existir plenamente, ser parte do Nirvana. Para o budismo não existe um Deus pessoal ou um Deus em forma de pessoa. Existe Nirvana, a existência plena, né? O que se espera alcançar após a vida, né? E após o ciclo reencarnatório. Vamos ver aí outra religião. Está muito interessante essa aula. O Candomblé. Esta religião de matriz africana guarda muito das antigas crenças religiosas das tribos nativas daquele continente, da África. Após a morte fisiológica, a vida continua por meio do Ori, a força vital e imortal que habita em todo ser humano. Para o Candomblé, nós somos dotados do Ori, essa força que dá movimento, que dá força, que nos abre às experiências espirituais, às crenças transcendentes, né? É como se fosse a nossa conexão com a transcendência. Vamos lá? A morte não é um fim, nem um ponto final, mas uma transformação na existência da pessoa. A morte marca o início da convivência da pessoa com os orixás, os espíritos de seus antepassados e com os guias. Né? Como toda religião, para o Candomblé a morte não é um fim, mas uma transformação e o início de uma nova convivência, onde a pessoa vai conviver com os seus deuses, os orixás, com seus antepassados, com os espíritos guias, né? Então, há aí todo um processo, né? Nessa questão da morte, segundo o Candomblé, a pessoa não deixa de existir. E vamos ver aqui, não uma religião, mas um grupo de religiões que tem muitos elementos em comum. Vamos lá? Que são as religiões dos povos nativos. Vamos entender um pouco isso. Estas são as religiões dos povos indígenas ou nativos presentes em vários locais do mundo. Que locais são esses? Que povos são esses? Os indígenas nas Américas, né, no continente americano. Os aborígenes, né, os nativos, os indígenas da Austrália. Nas tribos africanas, que ainda existem até hoje. Os nativos das ilhas no Oceano Pacífico, dentre outros, né? São povos que estão ali organizados geralmente em formas de tribo, né? Então eles vivem predominantemente nessas áreas. Vamos ver como é que são essas religiões. Estas religiões veem a morte também como uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. A morte é vista como o início de uma vida com seus deuses, com familiares falecidos e com antepassados, com os ancestrais. Né? Como para essas religiões, a questão da ancestralidade dos antepassados é muito importante. Né? Você conviver com quem já partiu dessa vida, com quem lhe antecedeu na caminhada da vida, na sua família, das suas amizades, do seu povo, do seu clã. Olha que interessante. E vamos ver para essas religiões como é o mundo espiritual. Né? Nós vimos para os cristãos, né? Vamos ver agora para essas religiões. O mundo espiritual é uma cópia melhorada do que há de mais bonito na natureza.
O mundo espiritual, eles são campinas, savanas, montanhas, planícies, cavernas que existem no mundo transcendente. É uma cópia das moradas, ou então o mundo espiritual é uma cópia das moradas daquele povo em específico. O mundo espiritual pode ser uma maloca, uma cabana, um palanque, feitos de pedras ou metais preciosos. Olha só. Para essas religiões, o mundo ele pode ser como uma parte da natureza, uma parte da geografia, pode ser como a morada que há nas tribos, nas suas cidades, nas suas aldeias, ou ainda, último parágrafo dessa parte, uma réplica espiritual da comunidade na qual se vive. Tribo, comunidade, aldeia, vilarejo é uma cópia da comunidade, só que melhorada, espiritualizada, aonde não há mal e aonde todos convivem, ali, todos que já morreram, já partiram desta vida terrena, convivem ali com os espíritos evoluídos, com as divindades, com os deuses. Né? Olha, interessante, essa visão de vida, ela é comum para essas diferentes religiões dos povos nativos. E agora vamos ficar aqui com uma curiosidade, com uma coisa muito legal. Vamos conhecer um pouco a celebração do Dia dos Mortos no México. Vamos assistir esse vídeo bacana. E aí, galera? Preparem-se para uma viagem fantástica para conhecer as comemorações do Dia dos Mortos no México. Vamos conhecer como os mexicanos vivenciam o Dia de Finados e como eles celebram seus falecidos. Celebrado também no dia 2 de novembro, Dia dos Mortos é o nome que os mexicanos dão ao nosso Dia de Finados. Aqui no Brasil, geralmente este dia é vivido com saudades em homenagem a nossos entes queridos falecidos. Nossos avós, nossos pais, nossos tios, parentes e amigos que, de alguma forma, deixaram nosso convívio e fizeram esta passagem para o mundo espiritual, que comumente chamamos de morte. Para os mexicanos que mesclaram a fé cristã católica com crenças das religiões dos povos nativos daquele país, o Dia de Finados ganha uma outra conotação. É um dia especial, no qual as homenagens a quem faleceu são festivas e alegres, regadas com muita música e comidas típicas. Os mexicanos acreditam que, neste dia festivo, é possível se comunicar com quem já está no mundo espiritual, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase desaparecessem. Nesse dia, não há terror nem medo, mas gratidão e alegria por aquele ente querido que se foi. Mas no imaginário popular mexicano, pelo menos uma vez ao ano, ele está próximo. Nesse dia, as famílias preparam comidas típicas e comidas que seus entes queridos gostavam de comer. Compram presentes, cantam músicas, ornamentam suas casas, tudo para homenagear seus entes queridos falecidos. Vejam como é vivido de forma diferente este dia de lembranças e saudades. As informações e as imagens que vimos ao longo do vídeo nos apresentam uma forma única de lidar com a morte de nossos entes queridos de forma alegre e carinhosa. Continue estudando bastante, alunos, e até a próxima! Então, alunos, nós deixamos vocês com esse belo vídeo sobre o Dia dos Mortos no México, essa visão diferente de lidar com o Dia de Finados e com a crença, né, na morte e com o carinho que nós temos pelos nossos entes que já nos deixaram, né? Mais do que tristeza, fé e esperança numa vida melhor, num mundo melhor, junto a Deus, né, e junto aos nossos antepassados. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês e até o nosso próximo encontro.